Primeiro, eu quero superar a falsa disjuntiva sobre ficar no PT ou na CUT. Ambos são ferramentas fundamentais na luta que a classe trabalhadora está travando neste momento. Eu gostaria de reafirmar algumas coisas que até já foram ditas por outros companheiros, mas que eu considero muito importante para a gente afinar aqui a nossa compreensão do momento que nós estamos vivendo. E a primeira coisa para a qual eu quero chamar a atenção é para a gravidade da crise na qual estamos metidos. Agora, vejam, a gravidade da crise não decorre apenas e nem principalmente da ofensiva da direita contra nós. Porque só quem acreditava que não existia mais luta de classes é que podia achar que, depois de 12 anos de governos do PT, caminhando para 16 anos, a direita, a burguesia, o capital não se organizariam e não reagiriam para nos apear do governo, para destruir o PT. Só quem acreditava, de fato, que a política de conciliação de classes nos conduziria a um equilíbrio, a um acordo, a um pacto social permanente, podia imaginar que, quando as possibilidades objetivas dessa chamada política de ganha-ganha, né, política de que a gente melhora a vida do povo sem tocar nos interesses do capital, sem tocar na riqueza do capital, quando as condições objetivas para essa política se esgotassem e se instalasse aquilo que os economistas gostam de chamar de conflito distributivo no Estado brasileiro, que o capital, que a burguesia, não viria para cima de nós para dizer, opa, né, de nós vocês não vão tirar. Portanto, nosso problema principal não é o fato de que, na luta de classes, o lado de lá está lutando. Aliás, eu ouço um parênteses aqui, eu ouço uns debates sobre impeachment que eu acho graça, né, porque tem gente, não aqui entre nós, mas gente do partido que diz, não, gente, veja, não há base jurídica para o impeachment, não, veja, o impeachment é golpe. Como se o impeachment não fosse um instrumento dessa luta política. Nós mesmos já utilizamos ou não? Bom, então nosso problema não é que a reação está reagindo. Nosso problema é que nós não nos preparamos para esse momento. Aliás, vale lembrar que a direita está reagindo em toda a América Latina. Mas, diferente de outros países, nós, durante esses 12 anos, agora 13, não nos preparamos, porque a estratégia que nós adotamos não nos armou para este momento. É isso que é importante entender. Essa estratégia de conciliação de classes não alterou estruturalmente, nós não fizemos nenhum movimento para alterar estruturalmente a correlação de forças. O que significa alterar estruturalmente a correlação de forças? Significa transferir riqueza e poder para a classe trabalhadora. Quando a gente fala em democratizar os meios de comunicação, é isso que a gente está dizendo. É transferir uma parte desse poder de disputa de hegemonia da sociedade para a classe trabalhadora e para os seus instrumentos. Quando a gente fala em fazer reforma política, é mudar o sistema político para equilibrar a disputa para que a classe trabalhadora possa ocupar espaços maiores no parlamento. Sequer a gente fez o acerto de conta com os crimes cometidos pela ditadura militar. Olha o preço que isso está nos cobrando agora. As pessoas irem à rua e pedirem a volta da ditadura. Ou seja, nós não fizemos o que poderíamos ter feito, e aí o problema não é estarmos no governo pela via eleitoral, porque a partir do governo nós não faríamos a revolução e não plantaríamos socialismo. Mas fazer reformas com esse caráter nós poderíamos ter feito. Não fizemos. Não fizemos. 1 minuto, e olha. Por isso a crise é grave. Agora, quando eu digo que a crise é grave, não é para a gente jogar a toalha, muito pelo contrário. É para a gente ter noção da urgência
das mudanças necessárias. Outra coisa que eu acho engraçado, aliás, eu me lembro, no período eleitoral, vocês devem se lembrar também, quando as pesquisas apontavam que nós estávamos na frente, vários companheiros nossos, campo majoritário, DS, enfim, vários companheiros nossos diziam que nós íamos ganhar no primeiro turno. E vocês devem se lembrar que no dia seguinte ao primeiro turno, esses mesmos companheiros estavam derrotados, estavam quase jogando a toalha. Vocês lembram disso? Você encontrava essas pessoas na segunda-feira, depois do primeiro turno? Não, é a mesma coisa agora, é muito engraçado. Essas pessoas, muitos passaram achando que estava ótimo, que nós já estávamos fazendo a revolução democrática. Concluindo. E, só que, quando vem a crise, essas pessoas começam a achar que não tem mais jeito, vou cuidar da vida, vou cuidar... Na verdade, a crise é grave e é urgente que nós mudemos esta estratégia. É uma pena que meu tempo está acabando, porque acho que aqui tem tem uma discussão sobre economicismo que a gente pode fazer, mas que não tem nada a ver com a luta que está sendo travada pela CUT nesse momento. Veja, Levi e a política econômica não são o centro, são o núcleo duro dessa estratégia. Tem a ver com o núcleo duro dessa estratégia. Tem a ver com o núcleo duro do modelo que nós vamos adotar. Não estamos discutindo aqui, nós estamos discutindo economia política. Nós estamos discutindo se nós vamos capitular ao modelo neoliberal, negando, inclusive, todo o discurso que nós fizemos até agora. Então, não se trata de uma mera disputa econômica. Eu sei que meu tempo acabou, mas eu quero só dizer o seguinte. Quando a gente diz que é necessário mudar a estratégia, veja, existe hoje um ambiente no partido muito mais favorável para esse discurso. Mas eu também acho que não é só no discurso, não é só aprovando resoluções. Eu nem duvido que do 5º Congresso do partido saia uma resolução bacana, dizendo que nós temos que ir para cima, organizar a frente de esquerda, fazer a luta. Eu nem duvido disso. A questão é que não é só isso que fará a estratégia mudar. A estratégia mudará a fórceps, mudará com luta social. A boa notícia é que, se a luta de classes se acirrou e se o lado de lá está lutando, o lado de cá, não tenham dúvida, também vai lutar. Obrigada. Camaradas, boa tarde. Organizei uma fala nesse ponto de balanço, que, na verdade, já passou até um tempo, a conjuntura tão dinâmica, que, a verdade, a gente está se concentrando mais na conjuntura e próximo período. Eu queria começar dizendo que, no fundo, nós militamos, inclusive, na articulação de esquerda por causa disso, nós temos muita unidade no texto apresentado pelo Walter, né, do que fazer nessa conjuntura, como se comportar perante o partido, como atuar nos movimentos. É verdade também que eu entendo, quando ele fala que precisa reforçar, repetir, porque, apesar da gente concordar, a gente esquece, negligencia, então é preciso reforçar, né? E a gente à tarde também vai discutir a construção da tendência, né? E botar nossas bases regionais, municipais, para estudar novamente as resoluções, para se armar do ponto de vista teórico e de ânimo político. De certo modo, nós também já estamos fazendo isso nos nossos estados, nas nossas áreas de atuação como militantes da articulação de esquerda. E boa parte dessas orientações, né, nós estamos tentando, com as debilidades que nós temos, né, como corrente do ponto de vista teórico, organizativo, de mobilização e etc. Então, dito isto, eu queria centrar aqui, nós estamos no 2º Congresso da Articulação de Esquerda, que eu acho que a gente também precisa se debruçar mais detalhadamente sobre essas nossas dificuldades que também foram apresentadas aqui, ditas de alguma maneira, né? Para a gente fazer essa modulação entre otimismo e pessimismo, né, e caminhar, como é que se diz, com pessimismo da razão e otimismo da vontade. Eu acho que a primeira dificuldade foi expressa aqui com a fala do Sérgio Nobre. Depois da intervenção, da apresentação do Walter, se a gente tem que dar loas à postura da CUT, vamos lembrar que até pouco tempo atrás a gente... crítico à CUT, burocratizada, né, assim,
num grau de fragmentação do movimento sindical. Isso não é muito tempo, não. Então, que bom que a CUT está querendo ir para a rua. Companheirada, eu acho que tanto na nossa abertura da conferência sindical quanto hoje aqui na mesa, ficou claro que, para além da disputa sobre o que fazer, nós também temos uma disputa sobre o que está acontecendo, né? Acho que o Rodrigo precisou bem isso, né? Nós temos que demarcar com uma posição que acha que nós estamos vivendo um problema meramente de forma, ou de estilo, ou de liderança, ou de carisma, né? E não de mudar a política, né? Eu acho que nós temos que precisar bastante isso, porque a gente percebeu aqui, tanto na abertura, que tem essa divergência também. Uma segunda divergência é a seguinte, de falar da gravidade do momento político e da crise que nós estamos vivendo. Também, para uma parte de nós, né, isso não tá colocado. E que, para resolver e apresentar uma saída para esse momento, nós temos que fazer um enfrentamento e dizer que tem uma saída política para isso. Nós temos que mudar a política e mudar a estratégia que a maioria da esquerda e do PT hoje toca no Brasil. Por outro lado, também meramente concordar com a gente ou fazer essa autocrítica não é suficiente se não tiver acompanhado, né, dessa constatação de mudar a política. Eu lembro no PED de 2013, o Walter até relatou e era isso mesmo. Nós vimos meio que todas as falas, a primeira rodada, se igualavam, né? Defesa das reformas estruturais, democratização da mídia, né, reforma política. Eu lembro que nós debatemos no secretariado que um pouco essa situação, né, em especial da candidatura majoritária não querer entrar em bola dividida, e nós passamos a pautar no debate, ó, aquela turma ali fala em reforma política, mas o Cândido Vacareza, que opera contra a reforma política, apoia aquela candidatura. O Paulo Bernardo, que opera o boicote, a sabotagem, a democratização da mídia, faz parte daquele campo político daquela candidatura. Então nós vamos ter que evidenciar cada vez mais essa contradição e essa disputa pública de rumos do PT e sobre a estratégia que nós estamos tocando. Agora, outra coisa, companheirada, diante disso, assim, como nós, que somos uma corrente de esquerda, socialista e revolucionária dentro do PT, que tem uma presença diminuta na institucionalidade, que tem uma presença que não é irrelevante, mas é minoritária no PT, na CUT e nos movimentos populares, vamos ajudar a cumprir essas 5 tarefas que a gente elenca aqui. Eu acho que parte delas, a mudança de estratégia, que hoje não é majoritária essa avaliação nossa, que tem que mudar, e a disputa de linha e de rumos do governo, acho que isso daí nós temos pouca governabilidade, talvez de imediato. Mas nós podemos contribuir para a disputa de rumos do PT e dos movimentos, para cumprir esse papel importante que a CUT também tem ajudado de reocupar as suas, disputar os rumos do PT e ajudar a construir uma frente mais unitária da esquerda no Brasil, né? E a questão de reocupar as suas, nós temos que ter clareza aqui também que mais do que disputar contra a direita, tem uma disputa também sobre a própria classe trabalhadora, o que vai acontecer nessa disputa de ruas que a direita está travando. Não podemos admitir esse discurso que só tem insatisfação em setores da elite. Como vários companheiros aqui já falou, tem insatisfação no meio popular, sim, né? E a disputa que está colocada é se as próximas manifestações da direita vão conseguir mobilizar essa insatisfação também. Temos que estar atento para isso. Então nós ficamos num discurso descolado da realidade, como se somente nós tivéssemos um monopólio, né, das posições da classe trabalhadora, como já bem foi lembrado aqui, que uma parte significativa também votou no Aécio no último período, na última eleição. E o Ulisses coloca um negócio importante aqui, tem um ânimo, tem uma disposição da base social do PT, do movimento popular, da Central Única dos Trabalhadores, de se mobilizar e ir para a sua. 1 minuto. A companheirada aqui tem vivenciado isso, e a partir disso que eu queria encerrar a nossa discussão também em relação ao PT. Já foi falado aqui outras vezes, virou modinha, né, jogar pedra no PT, né, ou falar que o petismo
não é mais de esquerda ou que o PT acabou, né? Do Guilherme Boulos, do MTST, até o Mino Carta, do PSOL e do PSTU, até o Reinaldo Azevedo, hoje virou moda bater no PT, seja no caso da direita para nos derrotar, ou no caso do esquerdismo para nos substituir. Eu acho que nós temos que ter uma linha política na articulação de esquerda muito clara de defender o PT, mas defender o PT assim como nós fizemos em 2005, no auge daquela crise, que é defender o PT publicamente, mas defender o PT disputando seus sumos, falando que o PT tem que mudar. E aí, companheirada, hoje não tem outra saída senão ocupar o Partido dos Trabalhadores. Nós temos que radicalizar a disputa dos sumos do PT. A derrota do PT hoje é a derrota da classe trabalhadora, da esquerda brasileira, no Brasil e no mundo inteiro. Então, acho que nós temos que radicalizar essa disputa, porque como nós vimos nas eleições e agora nas mobilizações que a CUT puxou, o petismo social, a base militante do PT, é e sempre foi muito melhor do que suas direções. E essa turma quer se mobilizar, quer ir para a rua e quer defender o programa vitorioso das suas. Então, o dia 13 mostrou para nós que tem espaço para essa política e que nós temos que reforçar as posições da CUT, do movimento popular, para levar o PT a mudar sua estratégia e também tensionar e disputar os sumos do governo Dilma. Bom dia, companheiros e companheiras. Sou Ana Afonso, professora do Rio Grande do Sul. Queria começar participando do debate aqui sobre a conjuntura, que eu tenho pleno acordo que a crise que a gente vive é gravíssima, mas eu acho que tem um aspecto aqui que a Irine apontou na fala dela e que tem um pouco a ver com o que eu vou trazer como elemento da nossa análise, que é com que partido nós estamos, neste momento, enfrentando essa crise. Quando a gente pega o dia de ontem, os informes aqui, os inúmeros informes que houveram, tanto da juventude do PT, que teve congresso adiado, já várias vezes não conseguiu eleger direção, e principalmente o informe do Bruno, que não é novidade, porque a gente lembra os informes que o Walter trazia, e agora o Bruno traz, a gente percebe que nós temos hoje um partido que negou por um bom período os nossos reais problemas. O discurso era, não, está tudo tranquilo, está tudo bem, a gente não pode se assustar, e, inclusive, nem ia ter oposição na eleição de 2014, se vocês se lembram. A gente vê que o PT, lá em 2005, na crise do mensalão, se deu conta que tinha que ter formação política. Mas, logo a partir dessa constatação, terceirizou a formação política para o Perseu Abramo, que deixou o coletivo e a escola daqui, o Perseu dali, então quem faz não está na direção do partido e a formação vai do jeito que vai. Então, os problemas estão colocados na nossa análise, e aí, para além de falar do partido, eu quero também falar do governo. Porque o governo, a nossa vitória em 2014, só foi possível quando a Dilma fez um discurso mais à esquerda, radicalizou, e partidos da esquerda nos apoiaram, tendo em vista o que era o projeto neoliberal do Aécio. Só que, dada a nossa vitória, o que acontece? É aquilo que o Rodrigo hoje falou, ato contínuo, a nossa defensiva, no sentido de que a gente que vê a CUT e o MST hoje na rua, bota uma Cátia Abreu no ministério e bota um Levi na economia. Então, esse constrangimento, isso revela que o governo, o nosso governo, não está sendo dirigido pela nossa política. Concluindo. Não adianta a gente constatar os problemas da Dilma, do Lula e do governo, se a gente não se der conta que as armadilhas que nós construímos fizeram com que o nosso próprio governo hoje tivesse nas mãos de quem? Quem é que queria o Levi e quer o Levi no nosso governo? Quem é que quer essa política econômica? Se não somos nós, é quem? Então, é fundamental para nós, e aí a fala da nossa companheira Jandira, ela tem força, sim, porque a CUT não foi ouvida nos primeiros 4 anos do governo Dilma. Tinha que ter marcha com não sei quantos mil em Brasília para a CUT poder sentar e falar com a Dilma, não é, Solanei? 1 minuto, 5 minutos que fosse. A pauta da CUT não foi atendida nos primeiros 4 anos, nenhum ponto.
Então, não adianta a gente aqui falar, também dizer que o problema do nosso governo é falta de método. Porque, sim, não tem escuta e não tem aplicabilidade. Não se fala mais em jornada de 40 horas. Inclusive, o discurso da eleição, que era mais mudanças, o governo mesmo já abandonou. Abandonou o discurso de mais mudanças. E um assunto, para concluir, que a gente não fala, é o tema da corrupção. Que o PT não quer falar desse assunto, que a E tem que falar desse assunto, porque esse assunto tem a ver com a questão da conjuntura, tem a ver com o nosso constrangimento também. Porque não adianta mais o PT justificar a sua corrupção com a corrupção da direita. Nós temos que enfrentar o nosso problema ético, moral dentro do partido e ter atitudes frente àquilo que está acontecendo, porque não dá mais para a gente pagar a conta por conta de uma meia dúzia. O PT somos muito mais, e eu acho, Bruno, dialogando contigo, que a base do PT, nesse momento, tem que se insubordinar à sua própria direção. Isso é revolucionário. Isso é a gente dizer, vocês não estão dirigindo, vocês estão longe da base social, então deixem que a base dirija, e o nosso lugar é sim na rua, para sim dizer para essa direção que o lugar da direção do PT, burocratizada, acomodada, economicista também, e que tem diálogo direto com o tema da corrupção, é em outro lugar, não para dirigir um partido como o nosso, que é o centro da esquerda e o centro da classe trabalhadora. Então, acho que começar comentando um pouco em relação ao que a Irine falou antes, né? Nós temos uma crise de estratégia que está imbuindo ao fato de que nós também não temos quase nenhuma tática, no PT em geral, para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo. E se antes a estratégia adotada, que tinha algum nível de sucesso, pelo menos temporário, permitia que nós ficássemos vivendo uma guerra que mais parecia um joguinho de xadrez, negociando, articulando, não sei o quê, hoje nós estamos vivendo uma guerra campal, onde o enfrentamento é cotidiano, e, em grande medida, sobretudo, com muita força. E, em relação, mais especificamente, ao tipo de batalha que nós estamos vivendo hoje, eu acho que está muito presente a discussão sobre a nossa moral. Ontem o Zé Ricardo falou aqui que nós sofremos uma derrota política, eleitoral e moral no Distrito Federal. E acho que toda a agenda que está colocada para cima do PT hoje envolve a nossa moral, a tentativa de nos desmoralizar, tanto do ponto de vista do esquerdismo quanto do ponto de vista da direita. Todo mundo opera na nossa desmoralização e tentam nos desmoralizar de todas as formas, da incapacidade de ser governo, da incapacidade de gerir a nossa própria honestidade enquanto militantes sociais, a nossa honestidade na hora de gerir o governo, a nossa incapacidade de fazer aquilo que nós falamos que iríamos fazer, seja colocando a Cátia Abreu no ministério com tudo que o MST fez na campanha, seja colocando um banqueiro no ministério depois de tudo que a Dilma falou dos bancos, né? Então, nós também estamos ajudando em muito a nossa própria desmoralização. Só que, ao mesmo tempo, os nossos inimigos, aí, quando a gente está falando de tática e estratégia, é bem importante falar disso, os nossos inimigos que são os sem moral, né, porque não tem moral para estar nos criticando como estão criticando, né, porque aquela velha história, é muito ruim ver a direita falando da crise, porque eles são a crise, né, então, esses sem moral que vão para a rua, porque aí hoje, quando a gente fala das manifestações do dia 15, a gente diz que não era só a direita, a elite, não sei o quê, mas tinha uma direção naquele movimento do dia 15, uma direção golpista, uma direção que pinta a cara de verde e amarelo, mas que está submissa aos interesses internacionais, do ponto de vista da economia, uma direção que fala em democracia, que diz que nós estamos vivendo uma ditadura, mas defende um golpe, uma direção que tenta dialogar com amplos setores da classe média, mas não tem capacidade nenhuma de dialogar com a vontade de mudança de valores que nós estamos vivendo na sociedade, porque está defendendo aquilo que tem de mais reacionário, que é o evangelismo neopentecostal, né, que é tudo isso, a criminalização do aborto, a criminalização de uma série de coisas, a redução da maioridade penal, um setor golpista que fala em nome dos pobres, diz que os trabalhadores são os que mais vão sofrer com a inflação, uma série de coisas, e, ao mesmo tempo,
faz de tudo para criminalizar a pobreza, reduzindo a maioridade penal, ou seja, é um setor que tem muita contradição e que também não é um bloco coeso, né? Tem uma direção, essa direção é golpista, nós vamos enfrentar ela, não dá para ficar com esse discursinho de que é manifestação democrática, de que biriri barará, a nossa linha é outra, né? São golpistas, são a atrocidade, é a barbárie, né? O mal, a guerra. E, para não também me estender muito, acho que nós precisamos, como todo mundo já colocou, de um outro tipo de partido, de um outro tipo de ação. Agora, nós precisamos ter muito nítido que a estratégia que nós defendemos, ela envolve a boa e velha luta de classes e, sobretudo, o combate de classe. O que nós estamos vivendo no país hoje é uma luta que envolve colocar os peão contra os patrão. É bem simples, é os peão contra os patrão. Quando a gente está falando da luta dos caminhoneiros, por exemplo, agora, nós vivemos um momento, um impasse, ninguém sabia o que fazer, estava todo mundo trêmulo. Agora nós não conseguimos enxergar que dentro dos caminhoneiros tem diversas coisas, tem funcionário de empresa, né, de grandes empresas que são associadas a parte daquelas empresas que, inclusive, estavam até agora há pouco nos apoiando no governo, e acho que por isso a dificuldade do governo de responder. Tem trabalhadores autônomos que se beneficiaram e votaram no PT na última eleição e nas outras, né, eu posso dizer porque tenho bastante gente na minha família que é caminhoneiro, e nós não conseguimos colocar isso, não conseguimos explicitar as contradições dos nossos inimigos que querem misturar a pauta dos peões com os patrões. Nós temos a Cátia Abreu falando hoje para os pequenos agricultores, ou seja, nós precisamos urgentemente mostrar para todo mundo que nós estamos vivendo um dos períodos mais duros da luta de classe do país, estimular o combate de classe e colocar toda a nossa tropa contra aqueles que sempre oprimiram e exploraram todo mundo no nosso país.